Aula, então, da nossa série de estudos sobre o ser de Deus e os seus atributos. Hoje, então, a gente vai ter um estudo a respeito da misericórdia de Deus. Da misericórdia de Deus. Eu não sei qual é a definição de vocês de misericórdia, mas, levando em consideração aquilo que você sabe ser misericórdia, respondam para mim essa pergunta aí. Deus era misericordioso antes da queda? Aí dá a foto do Jardim do Éden, né? Só para ilustrar. Deus era misericordioso antes da queda, antes do pecado? Sim. Ótimo, boa resposta. Sim, ele era. Só que então me mostra onde ele manifestou a sua misericórdia antes da queda. Quando ele criou todas as coisas, ele me mostrou misericórdia. Por quê? Dura para sempre. Vamos ver, vamos tentar explicar isso. Vamos ver a definição básica de misericórdia. Eu vou dar uma definição que é o que a gente vê, mas ao longo da aula eu vou expandir essa definição e a gente vai tentar chegar nisso daí. Antes de eu colocar a minha definição aqui, né? Vamos lá, o que é misericórdia? Primeiro eu vou ver de onde a palavra vem. A palavra misericórdia, ela vem da ideia geral de miséria e cordia, vem de coração, né? Então é como se fosse ter o coração na miséria, né? Ou colocar o seu coração aonde há miséria, né? Algo assim, que é sinônimo aí de compaixão, né? Então, nesse sentido, é quando você tem um sentimento de compaixão para uma pessoa que está em um estado de miséria, um estado de infelicidade ou algo assim, né? Por isso que quando a gente pensa na palavra misericórdia, a gente logo associa essa misericórdia a pessoas, a ajudar pessoas em necessidade, ou a se compadecer dos abatidos, ou algo assim, né? Então, numa visão de uma definição da perspectiva humana, então a gente só olha dessa forma, né? Ajudar aquele que está em necessidade. Isso é misericórdia. O que nos leva a definir misericórdia talvez assim: a bondade ou o amor para com aquele que se encontra em miséria e angústia, e aí essa parte é importante, sem levar em conta o merecimento dele. Por quê? Porque a pessoa, não é que ela merece ser ajudada, ela está num estado de ajuda e você vê e a ajuda, sem levar em conta se ela merece isso ou não. Isso é misericórdia. É uma definição básica de misericórdia. Então, se eu olho para esse tipo de definição, preste atenção nisso agora que eu vou amarrar com o início. Se eu olho para esse tipo de definição, então a misericórdia só consegue se mostrar em meio à miséria, em meio ao sofrimento, em meio à tristeza. Certo? Certo ou errado? Certo. Se eu olho para essa definição, então a misericórdia só se manifesta em meio à miséria, à tristeza, né? Então, a misericórdia pressupõe a queda. Não que Deus, aí eu preciso explicar isso, né? Isso não significa que Deus não foi misericordioso em algum momento. Ele sempre foi, ele é misericordioso. Por isso que a misericórdia de Deus dura para sempre, porque Deus sempre é misericordioso. Mas simplesmente não havia necessidade da misericórdia de Deus se manifestar antes da queda, porque não havia tristeza, não havia angústia, não havia sofrimento. Certo? Vocês concordam ou discordam? Então, no sentido de Deus ser misericordioso, a misericórdia sempre existiu. Mas no sentido de Deus exercer a sua misericórdia, isso foi a partir do momento em que houve a necessidade dela ser manifestada, né? Mari, muito bem. Isso é um aspecto que eu vou falar mais para frente, da misericórdia ser um ato da soberana vontade de Deus. Ou seja, Deus nos escolheu. Tem um aspecto da misericórdia envolvido aí, talvez, aí pode ser uma discussão. Inclusive, eu não tinha pensado nisso, nem o autor do livro, porque o autor do livro ele parte desse pressuposto, né? O Herbert Carlos de Campos. Então, ele não diz que a misericórdia foi exercida nesse ponto. Talvez ele tenha simplesmente colocado que a misericórdia, que a escolha de Deus foi um ato da soberania dele, da vontade soberana dele, não simplesmente da misericórdia.
Mas aí é um ponto realmente que você colocou aí uma interrogaçãozinha na minha cabeça. Sim, esse é o argumento que eu utilizei aqui, né? E que vem do autor do livro. A única pulga aí que a Mariana colocou atrás da orelha nossa aí foi: mas se Deus escolheu ele antes da fundação do mundo aqueles que seriam salvos, então ele sabia que eles cairiam e ele já os escolheu antes disso. Então, se ele os escolheu antes disso, se ele já aplicou a redenção nele, ele utilizou da misericórdia dele nessa escolha antes mesmo da queda? Essa é uma pergunta aí que fica no ar. Que a gente pode pensar. Pode ser um ato simplesmente da soberania de Deus, da vontade, ele escolheu, vai acontecer isso e pronto, não foi uma coisa misericordiosa, dizendo assim, mas é difícil também de você tirar, né? Porque Deus sabe do estado que eles estariam, é uma misericórdia prévia, digamos. Ele sabia que existiria. Então fica aí, né? Uma misericórdia prévia. Não é uma misericórdia efetiva ali no ponto de utilizar, mas que, se bem que, não sei, né? É um ponto difícil, mas fica aí para a gente pensar. Sim, sim. Bom, mas o meu ponto nesse início é dizer, Deus sempre foi misericordioso, mas isso é diferente do exercício da misericórdia dele, tá? Ele exerce misericórdia, vamos dizer assim, principalmente, abundantemente a partir da queda, tá? Vamos partir para esse lado da aula, ok? E vamos entender isso com dois textos, já vamos começar a abrir na Bíblia. Pedir para a Letícia abrir em Romanos 8, 20 a 22, e o diácono William abrir em Salmos 145, 8 e 9. Romanos 8, 20 a 22 e Salmos 145, 8 e 9. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Então, se antes da queda não precisava da manifestação dessa misericórdia, após a queda isso mudou radicalmente. Porque veja a situação não só nossa, mas de toda a criação após a queda. Ela está no cativeiro da corrupção e ela geme e suporta angústias, né? É o que o texto de Romanos 8 diz aí. É por isso, então, que o Salmo 145 vai dizer da aplicabilidade, da prática da misericórdia. Pode ler aí. Salmo 145, 8 e 9. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É por isso, então, que o texto de Salmos diz que a misericórdia agora se manifesta em todas as obras de Deus, em tudo aquilo que Deus faz. De certa forma, ele aplica a sua misericórdia. Mas vamos entender, então, como é que essa misericórdia de Deus, como é que é e como é que Deus age através dela. Vamos lá. Vamos começar, então, pelos objetos da misericórdia de Deus. Quando eu digo objetos da misericórdia de Deus, é a quem Deus se dirige para utilizar a misericórdia. Então, a primeira é a criação em geral. A gente já leu esse texto, fica com ele em mente aí, ou abra a sua Bíblia em Salmo 145 de novo, porque ele vai mostrar para nós a respeito da criação em geral, sendo alvo da misericórdia de Deus. Então, Deus dirige a sua misericórdia a toda a criação, de certa forma, não simplesmente a homens. Então, Deus tem compaixão das criaturas até irracionais da sua criação, em suas necessidades e misérias, e supre com a sua provisão adequada. Por quê? Porque, como a gente viu lá em Romanos, toda a criação geme e sofre com os efeitos da queda. E Deus preserva o mundo inteiro por meio da sua misericórdia, né? Então a gente viu isso no Salmo 145, 8, 9, que a misericórdia de Deus permeia todas as suas obras. Vamos trazer algumas coisas importantes sobre isso. Está com a sua Bíblia aí em Salmo 145, 8 e 9? Eu vou falar algumas coisas importantes desse texto. Primeira coisa que é importante notar.
a relação entre a bondade e a misericórdia. 2 vezes ele fala isso aí nesse texto, né? Ele fala que benigno e misericordioso é o Senhor, e depois ele fala que o Senhor é bom para com todos. Então, a gente diz que a misericórdia de Deus é um atributo que provém da bondade dele, né? Se Deus não fosse bom, ele não seria misericordioso, né? Então, mas uma coisa não vem da outra. A bondade é o que ele é em primeiro lugar, e a partir disso ele pode exercer misericórdia. E ele é misericordioso por isso. Então, a bondade, ela leva também a misericórdia de Deus. Uma coisa tem essa relação para com a outra. Segundo ponto, o texto fala aí que Deus é tardio em irar-se. Esse é um ponto interessante e importante da misericórdia. Deus, ele poderia na queda ter derramado a sua ira e ter destruído tudo e recomeçado se ele quisesse, certo? Ele poderia ter falado: vocês erraram, vocês caíram, vocês vão morrer agora, eu vou começar de novo, vocês estão fora, eu vou colocar outros aqui no lugar de vocês. Poderia ter acabado com tudo se ele quisesse falar: não deu certo com vocês aí, ou alguma coisa assim, vou mudar. Deus poderia ter feito isso, mas não. Deus agiu e continua a agir misericordiosamente para com todos, deixando que o mundo continue a existir. Isso vai nos levar a um terceiro ponto desse texto, que é o que eu queria dizer, né? Que a misericórdia afeta tudo. É por isso que essa bondade, essa misericórdia, todo esse amoroso afeto de Deus deve ser percebido em tudo que Deus faz, né? Não só para conosco, homens, mas para com todo o universo. Deus ama a sua criação, por isso que ele é bondoso, ele é amável, é misericordioso, se importando, protegendo, guardando e conduzindo todo o universo. Então, a gente tem que entender que, de certa forma, Deus é misericordioso em todas as suas obras, para com tudo que acontece na criação, porque os efeitos da queda se mostram em tudo, mas Deus preserva ainda assim, misericordiosamente, todas as coisas. Mas, em segundo lugar, a misericórdia de Deus, ela se dirige especialmente aos homens, né? A misericórdia de Deus, ela é vista especialmente em direção aos seres humanos. E para facilitar, eu vou dividir em 3 grupos de seres humanos, né? Os eleitos ou os remidos, né, que já são convertidos, ou os ainda não remidos, que são os eleitos ainda não convertidos, e os não eleitos ou os não remidos. Vamos ver como é que a misericórdia se aplica a cada um desses grupos. Primeiro, misericórdia dedicada aos remidos. 2 textos bíblicos aqui para a gente. Vou pedir para a Lídia aí abrir Salmos 103, 13 e Eleni, Salmos 51, 1. Salmos 51, 1. Salmos 103, 13, pode ler aí, Lídia. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então, a palavra compadecer aí, ela tem o sentido de misericórdia também, né? A gente viu que misericórdia e compaixão são sinônimos na primeira definição. Então, o pai se compadece dos seus filhos, né? E nós, como filhos de Deus, os eleitos que são feitos filhos de Deus, então, tem a aplicabilidade da misericórdia em nós, né? E o Salmo 51 também fala isso. Salmo 51, 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Então veja aí, mais uma vez ele associa misericórdia e bondade, né, e benignidade. Então a misericórdia é uma expressão da bondade de Deus. E a palavra misericórdia no plural aí, né, segundo as tuas misericórdias, né? Por que Davi coloca no plural? Porque as nossas misérias são várias também, né? Os nossos pecados são vários, as nossas necessidades são várias. Então Deus, ele é muito misericordioso para conosco. A gente vai até falar sobre as características da misericórdia mais para frente. Mas um outro ponto muito importante ao final aí desse versículo, que Davi fala para Deus apagar suas transgressões. Então, Davi pede que os pecados dele sejam apagados segundo a sua misericórdia, segundo as suas misericórdias, né?
Eu vou falar disso especialmente no final da aula, porque eu vou construir o argumento todinho até chegar lá. Mas, em resumo, quando Deus é misericordioso para conosco, o que ele faz? Ele não aplica a pena exigida pelo nosso pecado a nós, ele apaga isso, misericordiosamente nos perdoa, mas ele só faz isso porque outro toma o nosso lugar. Então, guarda isso aí, que isso vai ser bem aprofundado, isso é o principal a respeito da definição de misericórdia mais para frente. A forma como Deus apaga os nossos pecados e usa de misericórdia para conosco. Tá? Então, beleza? Isso é a misericórdia aplicada aos eleitos, aos remidos. Agora, como é que é aos não remidos ou aos não eleitos? Salmo 73, abre lá, por favor. Salmo 73. E aí eu vou deixar o último aí. Deus é misericordioso para com os ímpios em um simples sentido. Deus suporta os seus pecados e não os trata como merecem por um tempo. Isso é importante ser dito, tá? Vamos lá, Aline. Salmo 73, 3, 4 e 12. E o Kias vai ler em seguida Salmo 73, 3, 8 e 9. E a dona Berenice vai ler o Salmo 73, 17 e 27. Esses dois versículos depois. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aí, Aline. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. E o 12. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Então, o que o autor do Salmo está fazendo aí? Ele está falando que os ímpios, eles têm prosperidade nesse mundo. Eles conseguem vida próspera, eles vivem sem preocupação, eles têm boa saúde, eles conseguem riquezas. Os ímpios têm essas coisas boas que esse mundo oferece. Apesar dos pecados. Olha o que ele diz nos versos 3, 8 e 9. E o que? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. 3, 8 e 9. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Então, o salmista agora ele fala, eles conseguem toda aquela prosperidade, mesmo eles sendo perversos, arrogantes, soberbos, pessoas que zombam, pessoas que olham para Deus com atrevimento. Ele usa todas essas expressões para se referir a eles. O que isso está mostrando para nós? Que Deus os trata misericordiosamente, ou seja, Deus os deixa prosperar e não os penaliza por seus pecados, apesar de tudo isso que eles fazem. Só que tem um final. Dona Berenice, leia, por favor, verso 17 e o verso 27. E o verso 27? Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Então, Deus os tolera ou Deus suporta os seus pecados até o ponto em que Deus vai resolver manifestar sua justiça sobre eles, né? E é isso que o salmista percebe no fim desse salmo. Quando ele fala, eles têm tudo isso, apesar de eles serem super pecadores, mas quando eu cheguei no santuário de Deus, eu percebi que no fim eles vão de fato ser destruídos. Eles vão de fato sofrer a pena pelos seus pecados. Então, a misericórdia de Deus para com os remidos, ela é temporária, tá? Ela é temporária. A gente poderia chamar essa misericórdia de Deus para com os ímpios de a paciência que Deus tem ou exerce para eles, ou para com eles, até que a sua justiça se manifeste. Alguma dúvida aí a respeito da misericórdia de Deus para com eleitos e não eleitos? Mas tem um outro aspecto muito belo da misericórdia de Deus, que é a misericórdia de Deus dedicada aos que estão para ser remidos ainda, né? Ou seja, são os eleitos, mas que ainda não se converteram. Sim, pode sim.
Exatamente. A punição mesmo só vem no final, né? No julgamento final. Pode viver bem a vida inteira. Pode. Tal como o justo, às vezes, não vive nada de bem aqui na terra, né? Mas ele é misericordiosamente salvo, no fim das contas. Por fim, misericórdia dedicada aos que estão para ser remidos. Essa aqui é a misericórdia... vamos ler o texto antes, né? Mariana, por favor, abra em Ezequiel 33, 10 e 11. Ezequiel 33, 10 e 11. Pode ler. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as vossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Se para com um não eleito é uma misericórdia temporária, para com o justo ou eleito é uma misericórdia eterna, que vai até o momento, ou até não, que vai permear a vida inteira dele. Inclusive no momento em que ele é o momento principal, o ápice da misericórdia de Deus, é quando ele é salvo, quando ele é convertido de fato, né? Então, essa misericórdia aqui é a misericórdia ligada à salvação, né? Deus aguarda os eleitos, suportando os seus pecados até que venham à fé. Então, Deus exerce essa paciência, essa misericórdia, pois o seu desejo é que venham à salvação. E se forem eleitos, eles virão de fato a converter e a exercer essa fé. Então, essa é a parte da misericórdia ligada à salvação. E a gente vai levar especialmente daqui para frente, tá? Esse é o ponto em que a gente vai seguir daqui para frente, para a gente entender como é que a salvação se dá na salvação, como é que a misericórdia se dá na salvação. E aí eu começo com essa frase aí que parece estranha, né? A misericórdia é a causa negativa da salvação. Como assim negativa? Vamos entender isso. O que a gente viu aqui nessa última discussão, então? Que Deus usa da misericórdia não atribuindo a punição merecida pelo pecado. Certo? Todo mundo concorda aí? Logo, a misericórdia, ela não restaura o pecador, mas é a graça de Deus que faz isso, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a misericórdia, o que ela faz? Ela só não deixa o homem ser punido, mas o coração dele não foi transformado ainda. Deus, ele é misericordioso antes da salvação do ser humano. Mas a salvação se coloca ou acontece quando o quê? Quando a graça eficaz de Deus vem e transforma o coração. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a misericórdia é o lado negativo da salvação, ela não deixa que a punição aconteça, e a graça é o lado positivo da salvação. Ela vem e transforma o coração do salvo. Então, misericórdia e graça, a gente muitas vezes confunde as duas coisas, né? A gente usa as duas palavras para as mesmas coisas. E faz sentido por quê? Porque elas são os dois lados da moeda. O lado negativo e o lado positivo da salvação. A misericórdia é o não ser punido. A graça é o ser transformado para a salvação. Certo? A gente vai ver muito profundamente como isso é belo na obra de Jesus Cristo. Mas vamos deixar para o final da aula que eu vou amarrar tudo. Certo? Então, para deixar mais claro, a gente pode definir, trazer a nossa nova definição de misericórdia aqui. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que merecíamos receber, que no caso é a punição, certo? Misericórdia, grava essa é a definição principal. Misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que merecíamos receber. Nesse sentido, Deus ele também tem compaixão para conosco. Lembra da primeira definição que eu usei? Nesse sentido, Deus ele tem compaixão para conosco, sim. Porque nós estamos em nossas misérias, mas ele não aplica as punições que elas pressupõem, né? Deus, ele segura, ele refreia a punição. É por isso, então,
que a gente lê, ou a gente leu no início dessa escola dominical, lá em Lamentações 3:22, o texto mais conhecido sobre misericórdia. Qual que é o texto de Lamentações 3:22? As misericórdias de Deus são de não sermos consumidos. É por isso. Por quê? Porque as misericórdias de Deus são Deus refreando a punição. A gente deveria ser consumido pelo nosso pecado, mas Deus segura essa punição por causa da sua misericórdia. É por causa disso. Sim. 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 Certíssimo. Sim. É uma misericórdia temporária. Isso. A graça, inclusive lá em Efésios, fala, né? Pela graça sois salvos. Ótimo. Tem a misericórdia temporária e tem a graça temporária também, né? Digamos assim, que é a graça comum, né? Que Deus ele dá chuva e alimento e coisa boa para todos, né? De certa forma. É graça de Deus também. Né? Ele dá aquilo que a gente não merece. Né? Aí já estou entrando na outra definição de graça, né? Se misericórdia é o ato de Deus não nos dar aquilo que a gente merece, a graça é Deus nos dar aquilo que a gente não merece. Né? É ao contrário ali. Mas relaxa que eu vou chegar lá no final, vou amarrar tudo. E aqui a gente pode entrar numa nova discussão. A duração da misericórdia de Deus. Só para a gente deixar isso mais claro. A gente falou de temporária, a gente falou de eterna. Vamos lá, Salmo 136:1. Quem ficou aí? A Raquel? Raquel, Salmo 136:1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, se a misericórdia do Senhor dura para sempre, aí tem muita gente que lê esse texto e fala assim, se Deus sempre vai ser misericordioso, então ninguém nunca vai ser punido, né? E obviamente não, obviamente não. A resposta depende de quem é o objeto da misericórdia de Deus, tá? Se for ao ímpio, a gente viu que ela é temporária. Né, conforme a gente já discutiu anteriormente a respeito da misericórdia aos não remidos. Mas se for ao eleito, aí sim ela é eterna, que é o objetivo do salmista. O salmista está escrevendo aí especialmente para o povo de Deus, para aqueles que temem ao Senhor. A resposta na primeira frase é para quem rende graças ao Senhor, exatamente. É isso mesmo. Então o salmo pressupõe aqueles que temem ao Senhor. E nesses, a misericórdia, ela é eterna. Ela é para todos sempre. Aí você pode perguntar, sobre estes, se a misericórdia do Senhor dura para sempre, até sobre todos os eleitos, por que vira e mexe a gente sofre as consequências dos nossos pecados aqui na terra? Alguém quer tentar dar uma resposta aí? Se a misericórdia é Deus refrear a punição do pecado, por que vira e mexe nós eleitos, e essa misericórdia em nós dura para sempre, por que nós muitas vezes sofremos aqui as consequências dos nossos pecados? Excelente. Misericórdia... Opa, eu não coloquei ali. Que pena. Mas é isso mesmo. Misericórdia é diferente de impunidade, tá? Misericórdia e impunidade não são a mesma coisa. Vamos explicar isso. Deus não exerce misericórdia porque ele é um desleixado, tá? Não é isso. Não é a função de Deus, não é essa ao exercer misericórdia. A misericórdia de Deus, ela age junto com o seu amor. E quando a gente deu a aula sobre o amor de Deus, qual foi uma das características do amor de Deus? A disciplina, lembra? A correção. Então, o erro necessita de correção, de reparo. O pecador precisa voltar aos seus caminhos, né? E é por esse motivo que as consequências dos nossos pecados acontecem, para o nosso aprendizado. Isso faz parte do atributo do amor de Deus. Então, a misericórdia de Deus e o amor de Deus andam juntos, tá? Deus vai exercer essa misericórdia para sempre, preservando a gente da condenação do pecado. Mas, nesse tempo, ele vai corrigindo a nossa vida, nos lapidando, nos moldando, mediante o seu amor corretor em nós. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Então, beleza. Então, essa é a duração da misericórdia de Deus. Para o ímpio, ela é temporária. Para o eleito, ela é eterna, porque nós nunca seremos
condenados. Os salvos nunca serão condenados. Mas no meio do caminho, Deus vai nos corrigindo, nos moldando, e por isso os pecados trazem consequências para nos corrigir. Vamos então entrar agora nas características da misericórdia de Deus. A Bíblia fala um monte de coisa sobre misericórdia dele. Vamos passar alguns textos aqui. Walker, Salmo 103, 11. Helena, Salmo 119, 156. Deixa eu ver quem mais que tem aqui. Lucas, Diácono Lucas, 1 Crônicas 21, 11 e 12. E fica com ele aberto, que eu vou pedir para ler o 13 depois também. Marina, Isaías 54, 10. Vamos, por enquanto, vamos nesses. Vamos nesses por enquanto. Então vamos lá, vamos começar com a primeira que a gente vira e mexe e canta, né? Salmo 103, 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, a misericórdia do Senhor é grande. E ela é grande por quê? Porque os nossos pecados ou a nossa miséria é grande também, né? É só você ver o quanto Deus nos perdoa recorrentemente, tamanha a nossa displicência ao pecar. Ô Val, você ainda está com o texto aberto aí, Salmo 103, 11? Lê o 12 também. Olha, o Davi ele fala dessa questão da amplitude, olha, ele dá um exemplo. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, Davi, inclusive, usa o exemplo para retratar essa grandeza, né? Quanto dista o Oriente do Ocidente, né? Deus, então, ele afasta de nós o nosso pecado, né? Ele não atribui, então, a nossa punição necessária. Então, a misericórdia do Senhor é grande. Por quê? Porque a gente necessita, porque também a nossa pena, a nossa miséria também é grande. Segunda coisa, a misericórdia do Senhor tem múltiplas formas. Salmo 119, 156. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Isso significa que Deus manifesta misericórdia de diversas formas. Ele olha para nossas misérias físicas, emocionais, espirituais, e nos trata como um pai sobre cada uma dessas dificuldades, né? Então são as misericórdias de Deus. Davi usa isso em uma parte e é um texto muito interessante. Vamos lá, 1 Crônicas 21. Deixa eu só dar o contexto desse texto. Deus tinha falado para Davi não fazer o censo lá da cidade ou do povo de Israel. Davi foi lá, teimou e fez. Está lá no início de 1 Crônicas 21. Então Deus vem sobre Davi e fala assim: você vai ser punido por isso. Você vai ser punido por isso. Eu vou te corrigir por isso. E o que Deus faz? Deus ele dá 3 opções de punição para Davi escolher qual ele quer. Olha que interessante. Lê aí, Lucas, para a gente. 1 Crônicas 21, 11 e 12. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então Deus deu 3 opções para ele. A primeira é: Deus não vai deixar que as coisas cresçam, né, e vocês vão passar fome por 3 anos. Segunda coisa é: Deus vai mandar os homens, né, a espada dos homens sobre Davi, e ele vai sofrer pelos homens ali, os seus inimigos, né? E a terceira é: Deus vai exercer a sua espada ali sobre ele, dando a ele doenças, pestes, essas coisas, né? Qual que é a resposta de Davi? Qual que é a escolha de Davi e por que Davi faz essa escolha? Leia aí o versículo 13.
Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caiu eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi sabia que os homens sabem fazer mal de várias formas, né? Então ele não falou, não vou cair sobre a maldade do homem. E Deus, na verdade, ele é misericordioso de várias formas. Então eu vou escolher cair nas mãos de Deus, porque Deus sabe ser misericordioso. Ou seja, ele sabe aplicar a punição corretamente e ainda assim ele é misericordioso. Os homens são maus. Cair na mão do homem ali, Davi não vai ter nem noção do que pode acontecer com ele. Mas ele, sendo um eleito, caindo nas mãos de Deus, ele sabe que vai ser o correto que vai acontecer. Importante lembrar só um contraste. Para o ímpio seria o pior. Por quê? Porque terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo para aquele que é ímpio, né? Porque aí a condenação é a final. Mas aqui reflete, então, a questão das múltiplas misericórdias de Deus. Terceiro, a misericórdia de Deus é imutável. Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Desculpa. Então, o texto diz assim, a terra pode ser completamente deformada, se desfazer o que for, mas a misericórdia de Deus vai permanecer, ela não vai ser abalada, né, sobre os seus eleitos. Isso reflete a imutabilidade de Deus, que a gente já viu, mas Isaías, inclusive, ele cita uma coisa importante no fim do versículo, né, que é a questão da aliança de Deus. Reflete a aliança de Deus com o seu povo, que é o pacto que Deus fez com os seus, que nunca ele vai quebrar. Deus vai ser fiel a esse pacto. Logo, ele jamais vai deixar de ser misericordioso para com os seus, porque ele prometeu isso na aliança que fez com os seus. E Deus não é homem para mentir e para voltar atrás. Então ele vai permanecer misericordioso. Guarda essa questão da aliança, porque ela vai abarcar o final, ela é o que molda a obra da redenção de Jesus. E a gente está chegando lá. Por fim, a misericórdia de Deus, ela também é... Por fim, a misericórdia de Deus, ela também é soberana. Ela também é soberana. Eu vou entrar nela ali já já. Esse ponto da soberania de Deus é importante a gente entender. Vamos voltar lá no início da aula. O que eu falei lá no início da aula? Que Deus, ele é misericordioso, mas que isso é diferente dele manifestar a sua misericórdia. Então, há uma diferença entre ele ser misericordioso e exercer a sua misericórdia. Qual que é a diferença? Deus é misericordioso sempre, né? Deus é misericordioso sempre. Ele nunca vai deixar de ser misericordioso porque isso faz parte da sua essência. Então, exercendo ele misericórdia ou não, ele é misericordioso, tá? Isso é um ponto importante. Segunda coisa, Deus não precisa exercer misericórdia sempre, ele não é obrigado a isso, certo? Então, o exercício da misericórdia de Deus depende unicamente da vontade dele exercer essa misericórdia. Não é simplesmente pela nossa miséria, tá? Por quê? Porque se fosse assim, Deus deveria exercer misericórdia o tempo inteiro a todo mundo, porque todo mundo é miserável. E outra coisa, se fosse por eu ser miserável, seria meritório, né? Já que eu sou miserável, Deus precisa exercer a misericórdia dele em mim, então eu mereço isso, né? E aí vem uma coisa importante. Mérito e misericórdia são totalmente excludentes, né? É uma coisa que não trabalha junto da outra. Deus é misericordioso para aquele que merece a sua punição. Deus é misericordioso não deixando essa punição ir. Então não tem a ver com mérito, né? E eu vou explicar isso já quando eu colocar a justiça no meio. Mas essa obrigação de manifestar misericórdia, Deus não tem para ninguém. Ele o faz por quê?
porque ele tem os seus propósitos soberanos. Esse é um ponto bem importante. Sendo assim, a misericórdia de Deus é soberana e ele a controla de acordo com os seus planos. Deus controla e usa a sua misericórdia de acordo com os seus planos. Certo? Alguém tem alguma dúvida nessa parte? Porque agora eu vou entrar especificamente na obra de redenção em que a misericórdia vai aparecer. Vamos para então a manifestação suprema da misericórdia de Deus. Pergunta: qual é o maior ato da vontade soberana de Deus aos pecadores? Sacrifício de Jesus. O que o Wilkes falou? Enviar seu filho ao mundo. Exatamente, as duas coisas, né? Eu escrevi, inclusive, as duas coisas. A vinda de Jesus para executar a sua obra de redenção. Esse é o maior ato da vontade soberana de Deus. E aí a pergunta: o que isso tem a ver com a misericórdia? Gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a misericórdia e de uma maneira que é o ápice da misericórdia. Eu vou explicar isso. Mas antes, vamos ler um texto? Quem que está com... pastor Saulo. Lucas 1, 76 a 79. Lucas 1, 76 a 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao teu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. O que esse texto está dizendo? Ele está falando, é Zacarias falando sobre a vinda de Jesus, né? O que Jesus representa. Ele está falando da obra que Jesus vai fazer de salvação. E olha o termo que ele usa: graças à entranhável misericórdia de Deus. Entranhável, ele está associando a Jesus que está nascendo ali no ventre da mulher, né? Ele está falando que Jesus é a própria misericórdia. É o resultado da misericórdia de Deus a nós, é Jesus Cristo, né, vindo a esse mundo. E o que eu quero mostrar com isso é que o maior ato de Deus por nós ocorreu graças a essa misericórdia. É Jesus vindo personificando essa misericórdia para nós aqui. Por isso que ele é a manifestação suprema. Por quê? Uma última explicação. O que é a misericórdia? Lembra? O que é? Vamos definir misericórdia de novo para a gente entender isso. É Deus não atribuindo a nossa punição que a gente merece, certo? O que Jesus faz na cruz? Ele faz isso ser definitivo. Nós nunca vamos receber a punição da morte pelo pecado. Por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço por nós. Então Jesus, ele é a obra suprema da misericórdia de Deus, porque ele tornou essa misericórdia definitiva para os seus eleitos. Então, Jesus é quem suspende definitivamente as penalidades dos nossos pecados. Então agora o palco já está formado para explicar a última parte dessa aula, a relação entre a misericórdia e os demais atributos de Deus e como isso funciona maravilhosamente na obra de salvação. 2 atributos especialmente foram mencionados aqui junto com a misericórdia, que eles são entrelaçados, que é misericórdia, justiça e graça, tá? E aí eu fiz essa tabelinha aqui, que eu acho que ela é muito útil. Olha a relação entre os três. Justiça. Deus atribui ao homem aquilo que ele merece, certo? Misericórdia. Deus não atribui ao homem aquilo que ele merece. E a graça é Deus atribui ao homem aquilo que ele não merece. Então, tudo tem uma relação. Vamos ver, então, essas relações, o que elas nos dizem. Primeira coisa, perceba que é impossível a justiça e a misericórdia atuarem juntas numa mesma pessoa. Numa mesma pessoa é impossível a justiça e a misericórdia atuarem juntas. Porque ou Deus atribui, ou Deus não atribui algo a alguém. Se eu mereço punição, e Deus me atribui essa punição, ele está sendo justo. Se Deus não atribui essa punição eu merecendo ela, ele está sendo misericordioso. É uma coisa ou outra, certo?
Então, justiça e misericórdia na mesma pessoa não é possível atuar. É contra as leis da lógica. Certo? Beleza. Vale ressaltar, Deus ele é tanto justo quanto misericordioso. Ele só não pode fazer as duas coisas na mesma pessoa. Beleza? Então vem o questionamento. Se Deus é para sempre misericordioso, como nós vimos para com o eleito, onde foi parar a justiça de Deus? Se ele nunca vai me atribuir a condenação que eu mereço, ele está sendo injusto, então? Exatamente, é aí que entra Jesus na jogada, né? É aí que entra a necessidade do que a gente chama de substituição da pena, substituição penal, né? Para Deus ser justo e misericordioso ao mesmo tempo, ele precisa de duas pessoas. Ele precisa de duas pessoas. Por isso que no Antigo Testamento tinha o cordeiro, né? O cordeiro recebia a pena e o homem recebia a misericórdia, o perdão de Deus. Então, quando Deus não me dá a merecida punição pelos meus pecados, ele está sendo o quê? Misericordioso. Mas a justiça não foi esquecida. Ela foi executada na pessoa de Jesus Cristo, que tomou sobre si o merecimento dos meus pecados. É por isso que Deus não nos torna justos, ele nos torna justificados pela justiça de Cristo. Né? A justificação que Cristo aplica a nós. E isso nos leva a uma outra coisa muito interessante. Jesus, então, ele sofre a justiça porque Deus está sendo misericordioso para conosco. Mas como é que a gente recebe a graça? Jesus, ele exerce a justiça. Porque, olha, Deus atribui ao homem aquilo que ele merece. O que nós merecemos? Punição. Mas Jesus, sendo homem, ele atribui ao homem o que ele merece. Jesus não é punição, Jesus é o quê? Redenção. Por quê? Porque ele nunca pecou. Então, na obra da salvação, Jesus exerce a justiça. Então, ao exercer justiça, lembra da aliança? O que ele merece ao ser um homem que nunca pecou? Ele merece vida eterna. Certo? Só ele pode merecer isso. E o que ele faz? Ele pega essa vida que justamente ele recebe e ele graciosamente atribui ao homem que não merece essa graça. Certo? Então, todas as coisas se completam. A graça entra aí. Então, a misericórdia é o aspecto negativo. Eu não sou punido porque Jesus justamente sofreu em meu lugar. E eu recebo a salvação porque Jesus justamente mereceu a vida e a deu em meu lugar. Tudo se completa aqui, então. Veja aqui. Conclusão. Jesus sofre e exerce a justiça em nosso lugar. Sofre a punição e exerce para ganhar ou disponibilizar essa redenção a nós. Enquanto nós recebemos a salvação, que é o quê? A misericórdia, a não punição e a graça, a redenção em Cristo Jesus. Então veja como é que todas as coisas agora estão alinhadas: justiça, misericórdia e graça. Jesus é o justo, ele participa da justiça das duas formas. Ele justamente, então, sofre em nosso lugar, mas ganha a vida. E ele atribui essa vida graciosamente a nós e não nos deixa ser punidos pela misericórdia de Deus. Alguma dúvida? Então agora a gente já pode ir para a parte final da aula, que são as aplicações. Aplicações a respeito da doutrina da misericórdia de Deus em nós. Primeira coisa, reconheça que do Senhor vêm as misericórdias, ou seja, a gente sempre tem que lembrar que não é pelo nosso merecimento. Você não pode ficar olhando para Deus e falar assim: Deus, por que o Senhor me abençoa? Eu estou indo tão bem na minha vida. Estou fazendo as coisas tão boas. O cara ali, ó, meu vizinho é ímpio, faz tudo errado e ele está lá prosperando e eu aqui cheio de sofrimento. Lembre-se, é misericórdia. É misericórdia, não é por merecimento. Então, isso tem que te fazer reconhecer que esse Deus é misericordioso, porque todos deveriam não prosperar, mas Deus misericordiosamente trabalha em cada um. E se no fim você for salvo, isso é graça, isso é o ápice da misericórdia e da graça de Deus atuando em você.
Então, reconheça a misericórdia de Deus em todas as coisas. Segundo, suplique as misericórdias de Deus. A gente viu alguns salmos aqui, e nos salmos é cheio disso, né? Senhor, aplica a sua misericórdia em mim, seja misericordioso para comigo. A ideia é, busque refúgio no Senhor. Lembre que o Senhor é misericordioso. Ele é o nosso amparo certo, apesar das nossas misérias. Então vá a Ele, busque a Ele. E suplique também não só para você, mas aos outros, né? Ao seu próximo. Muitas pessoas, muitas vezes, estão mal, estão desviadas, estão abatidas, estão distantes de Deus. Então, se tem algo que pode confortá-los, é a misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso. Terceiro, cante as misericórdias de Deus. A gente vai fazer isso aqui já já, né? Por isso que eu escolhi o cântico A Bondade de Deus, porque ele fala exatamente isso, né? Deus é bondoso para conosco por causa da sua misericórdia também. Né? A gente vai cantar isso já já. E por quê? Para que não esqueçamos dessa grande dádiva que Deus nos dá. O cantar é útil por isso, porque o cantar grava na nossa mente. Né? Então Deus nos manda cantar a sua misericórdia para que a gente guarde no coração e na mente e também possa divulgar isso ao mundo. E por fim, e não menos importante, pratique a misericórdia. Não é só Deus que é misericordioso. Né? Inclusive, esse é um atributo comunicável de Deus. Né? Nós também podemos ser misericordiosos. Então Deus nos deu essa possibilidade. Logo, a gente deve sempre se compadecer daqueles que necessitam, daqueles que estão em sofrimento, daqueles que estão distantes de Deus. Só que aí, vamos entrar com a questão da justiça também junto. Deus também nos manda ser justo. Inclusive, lá em Miqueias 6,8, fala exatamente isso, né? O que Deus quer que você ande nesse mundo? Que você aplique a misericórdia e a justiça e tema ao seu Deus. Então, misericórdia e justiça vão andar juntas aí, né? Às vezes é necessário a gente ser justo e aplicar a punição. E Deus não deu para nós um manual dizendo assim, aqui você usa justiça, aqui você usa misericórdia. Não, Deus nos deu o seu Espírito e falou assim, sejam sábios para definir até onde vai a sua misericórdia e até onde você vai aplicar a sua justiça. Vou dar um exemplo disso. Seu filho faz alguma coisa errada, você tem que ir lá corrigi-lo. Até quando você vai usar a misericórdia, até quando você vai usar a justiça para com ele? Não sei. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz até que ponto, em que ponto você precisa corrigi-lo e puni-lo e em que ponto você precisa ser misericordioso para com ele. A Bíblia não diz. A Bíblia só fala, seja as duas coisas. Seja justo para com ele na punição ou na correção, mas seja misericordioso também para com seu filho. Certo? Então, que Deus nos dê sabedoria para praticar a misericórdia. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos orar para encerrar e em seguida a gente vai cantar ao Senhor esse cântico. Querido Deus, obrigado por esta aula, obrigado especialmente pela tua misericórdia, ó Pai, que é o Senhor não atribuindo a nós a punição merecida que teríamos, ó Pai. Mas o Senhor fez isso em Cristo Jesus, o nosso Salvador, e por isso, graciosamente, nós podemos receber a vida eterna, por meio da justiça de Cristo. Obrigado por isso. Nos ajude, ó Deus, a internalizar isso cada vez mais em nosso coração, para sermos servos fiéis do Senhor. É o que eu rogo a Ti no nome de Jesus. Amém.